agora, fechar na conchinha. Vejam lá que dificuldade é que encontravam para se deslocar. Não é fácil. Imaginem, então, as pessoas que não se podem deslocar como nós mesmos. E é isso mesmo que nós lhe queremos alertar, até porque, às vezes, falando das coisas, elas resolvem-se mais depressa. É essa a nossa intenção. Mas agora, como não temos... Frisamos que deveria estar atento durante o resto do dia, olhar para as barreiras arquitetónicas que pode encontrar na rua, mas olhar, como se costuma dizer, com olhos de ver, sentindo e pensando naquilo por que passam os invisuais que encontram pequenos pinos para os carros não subirem para os passeios. Isto é uma armadilha. Buracos nos passeios. Isto é outra armadilha. Para não falar na falta das rampas de acesso em muitos edifícios. Ou então com a inclinação excessiva. São tantas coisas que estaríamos aqui o resto do programa até às 10 da manhã e não nos calávamos porque as armadilhas são tantas. O que está em curso ainda. Vamos mostrar uma reportagem no Hora Viva Segurança em direto que vai ser útil para começarmos a nossa conversa. A repórter Magda Vicente acompanhou um dia na vida de Carlos Lourenço, paraplégico, e relata-nos as dificuldades encontradas ao virar de cada esquina. Uma aldeia dentro de uma aldeia, ruas sem barreiras, sem entraves. Carlos Lourenço construiu estas casas com as suas mãos. Não fosse o facto de apenas conseguir mexer uma, não seria nada de estranho. Paraplégico desde os 3 anos de idade, Carlos é artesão e mantém um otimismo impressionável. No meu dia-a-dia, eu tenho encontrado maneiras de poder trabalhar só com uma mão. E quando eu consigo exercer essa atividade, apesar de ser só com uma mão, para mim é uma grande vitória. E por um bocadinho não vou revoltar, não vou acusar ninguém por causa de eu também ter ficado assim, porque tive uma poliomielite, mas acontece que vou tentar, dentro do possível, da minha maneira de ser, da maneira como eu sou, de conquistar amigos, para vencer estas barreiras. Carlos está desempregado, mas recusa-se a parar. Vai fazendo peças de bijutaria e artesanato na oficina de sua casa. É assim que passa o dia. Um dia marcado por barreiras arquitetónicas que dificultam a sua rotina diária. Um indivíduo como eu, desejar ir ao café, não tem acesso. Porque não quer dizer que seja aqui. A qualquer lado, temos, na maioria dos locais, não temos acesso. Como ir à mercearia, como, por exemplo, muitos locais. Por exemplo, dou um exemplo do centro de saúde. Tipo, procurar um centro de saúde fora da área abrangida, do centro de saúde abrangido por esta área, por ter rampa. Beber um café, um gesto diário, normalmente sentado ao pé de uma mesa. Mas graças a um degrau à entrada do café e ao longo de toda a esplanada, Carlos fica na estrada. O mesmo se passa quando tenta entrar na igreja e os degraus repetem-se ao longo do seu dia, até para fazer compras. Eu já cheguei a ir a locais que precisa de ir tratar de um documento e pedir se a pessoa pode vir cá à rua atender-me. Uma das barreiras que eu encontro muito dolorosa é quando nós nos saímos de casa, por exemplo, ir a qualquer lado e queremos, qualquer pessoa, por exemplo, se tem vontade de ir à casa de banho, pode ir a um café ou qualquer local. Nós não temos esse acesso. E não temos nenhuma casa de banho pública acessível. As barreiras são muitas, mas não o desanimam. Um espírito resistente ajuda a superar as dificuldades. Enquanto tiver um braço para mexer, que eu possa trabalhar com esse braço, eu sempre senti uma pessoa muito rica. A minha vida, eu costumo dizer sempre que, por pior que ela esteja, anda sempre sobre rodas. Porque eu, em vez de usar os sapatos, tenho que utilizar mesmo as rodas. O sentido de humor ajuda, mas Carlos faz questão de lembrar que não são os degraus ou qualquer outra barreira arquitetónica que mais o magoam. Em que as pessoas olham de uma maneira como se estivessem a olhar para uma pessoa coitadinha inútil. Mas eu gostaria só de dizer que há aquelas deficiências que a gente vê e há aquelas que a gente não vê. E eu às vezes tenho mais medo daquelas que a gente não vê, mas que sente. Não gosto de ser deficiente, mas gosto de mim.
E por gostar de mim, hei de lutar sempre para me sentir feliz. E vou lutar para ter essa felicidade, custe o que custar. Custe o que custar e não aceita ser penalizado por isso. Se eu estivesse a estender a mão à caridade numa rua movimentada, eu não teria problemas. E toda a gente dava-me dinheiro, como esses indivíduos fartam-se de ganhar dinheiro. Agora, se eu quiser fazer alguma coisa, lá tenho os problemas burocráticos. Tenho que cumprir com uma série de burocracias. Entraves que desaparecem no ambiente familiar. É com os filhos que Carlos sente que as mentalidades podem mudar. Tenho 4 filhos, que no fundo eu também faço tudo para que eles não vivam no meu dia-a-dia esta barreira do que é ser deficiente. Porque hoje em dia já ouvi frases dos meus filhos, de um deles uma vez verem um indivíduo a pedir esmolas e acharem incrível porque é que aquele indivíduo com 2 braços estava a pedir esmolas e andava, só coxava numa perna. Carlos costuma passar algum tempo com as crianças do Centro Paroquial de Colares. Mostra como se faz artesanato, mas sobretudo mostra como é fácil mudar mentalidades e superar a barreira de trabalhar com apenas uma mão. Com a imagem de Jorge Frade, Magda Vicente, Hora Viva. A história de Carlos Lourenço. Nós pedimos a participação de quem